Olá pessoal, o vídeo de hoje é a segunda parte da entrevista com o Rodrigo, guia Rússia. Ele tem este perfil aqui no Instagram, é o melhor guia da Rússia para os brasileiros. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar ela linkada aqui em cima para você conhecer a história do Rodrigo melhor. E quando você terminar aquele vídeo, volte para cá para a gente assistir a segunda parte. Vamos lá! Rodrigo, e você trabalha mais em Moscou, né? Moscou e São Petersburgo, na verdade. Praticamente a mesma frequência. A maioria das pessoas vem para ambas as cidades e eu acabo acompanhando lá também. Por ano, antes da pandemia, eu ia de 6 a 10 vezes por ano para São Petersburgo. Mas eu trabalho também no Anel de Ouro, já fiz, enfim, Volgogrado, Murmansk, Transmongoliana já mencionei. Pode-se dizer em quase toda a Rússia. Transmongoliana, você fez como turista? Fiz 2 vezes. A primeira vez eu fiz a Transmongoliana completa, de Moscou a Pequim, cruzando a Mongólia. E a segunda vez eu fiz só um trecho acompanhando um grupo, mas aí eu só fiz um pedaço mesmo, até o início da Sibéria. Como russa, né, pra nós, a gente não gosta muito de trens, se você percebeu. Porque é um meio barato de se relocomover no país, né? Então, se a gente puder, a gente pegar avião. Quando eu morei em Novosibirsk, eu conheci vários turistas, né, estrangeiros que faziam esse roteiro que você fez na Transmongoliana. Quase ninguém faz até Vladivostok. Geralmente as pessoas fazem esse Baikal, Mongólia e China depois, né? Só então que eu percebi que era uma coisa diferente, né? Para nós é normal, né? Uma coisa de cotidiano, ninguém fica pensando nisso. Você poderia contar para nós por que tem de especial Transiberiano, Transmongoliano, qualquer dos três? É compreensível que os russos não vejam nada demais, porque a maioria das pessoas trata como simplesmente um meio de transporte. E não é um meio de transporte muito veloz, né? Você, para chegar de Moscou a Vladivostok, você leva uma semana inteira dentro do trem, sem sair do trem. A minha recomendação sempre para as pessoas que querem fazer esse trajeto é você visitar as cidades no caminho, sair com frequência. A paisagem aqui na Rússia, você sabe bem, ela não muda muito, não é que você vai ver uma paisagem muito distinta, são aquelas vilinhas, aquelas derevnas, as casinhas de madeira. É bonito, mas não é algo que vai mudar ao longo do caminho. É surpreendentemente parecido esse trecho da Sibéria ao sul. Agora, no caminho, você tem a oportunidade de conhecer cidades muito interessantes da Rússia e muito distintas ao longo do trajeto. Quais cidades você visitou quando você fez aquela viagem? A primeira que eu fui é Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod é uma cidade onde o rio Volga encontra o rio Oka. Já começa aquelas casas de madeira muito bonitas, com aquelas janelas todas trabalhadas. Era uma cidade muito importante comercialmente, então comerciantes ricos tinham casas grandes lá. É uma cidade que o Maxim Gorky fala muito nos seus livros. Eu gosto muito principalmente da trilogia autobiográfica dele. Tem um Kremlin enorme, muito bonito lá. Tem uma fábrica, quem gosta de carro, a fábrica de carro soviética importante, a GAZ. Lá eles têm um museu dos carros soviéticos. Caramba! Bem, os carrões, assim, uns Volgas, uns Chaikas bem bonitos. Eu cheguei aí a Omsk realmente é uma cidade que já não tem muito o que se ver. Já fui lá. Pode ser também, quando eu fui, o centro da cidade estava tudo reformando. E aqui é a parte bonitinha, histórica, então talvez fui prejudicado nesse sentido. Mas em seguida eu fui para... antes ainda de Omsk, Ekaterimburgo. Ekaterimburgo é a maior cidade dos Urais. É uma cidade interessante também. Tem toda a história da família Romanov que foi executada lá. Enfim, é uma cidade que também vale a pena. Novosibirsk, a maior cidade da Sibéria. Enfim, um teatro muito impressionante. A gente teve a oportunidade de ir num balé lá,
maior teatro da Rússia, é maior do que o Bolshoi, maior do que o Sério? Mariinsky, é o maior teatro da Rússia. Chocada. Passada. Depois Irkutsk, e aí Irkutsk é o Lago Baikal, né? O Lago Baikal é muito impressionante, um lago que parece um mar de extensão. Comer homo, o peixinho defumado lá na beira do Baikal é uma delícia. Você gosta? Eu gosto. Pouca gente gosta. Lá o mercado de homo em Listvianka, recomendo. Curiosidade, o que você... Eu morei no Novosibirsk, não a minha cidade natal, mas cidade que eu gosto bastante. Eu não sei quanto tempo você ficou lá. Eu fiquei 3 dias, mais ou menos. Mas realmente, assim, é uma cidade que não tem aí tanto... Eu queria que você falasse, contasse umas histórias legais sobre Novosibirsk. Não, mas foi interessante. Uma coisa que na Rússia é muito diferente do Brasil. Toda cidade praticamente tem o seu balé, a sua ópera, e são companhias respeitáveis de balé e ópera. A gente assistiu Zolushka, que é Cinderela, com a música do Prokofiev. E o teatro é muito grande, é muito impressionante mesmo. O teatro deixou uma memória grande, enfim, importante. E lembro do metrô também, que é um metrô não tão suntuoso quanto o de Moscou, mas grandioso como todo o metrô soviético. Você sabe alguma coisa da história de Novosibirsk para me surpreender? Porque eu não sei de nada. Outra coisa que a gente foi, a história de Novosibirsk está muito ligada à história da própria Transiberiana. E um dos museus que nós visitamos em Novosibirsk é o museu da Transiberiana. O maior museu dedicado à Transiberiana está em Novosibirsk. Então nós fomos visitá-lo. Mas é um museu muito interessante, porque, enfim, a cidade, o boom, ela cresceu com a construção da Transiberiana no início do século XX, que foi uma obra colossal, né, para o período, uma ferrovia até hoje é a maior ferrovia do mundo, quase 10.000 quilômetros, e imaginem, um país como a Rússia, a comunicação, a ligação era feita na base de charretes, cavalos, trenós no inverno. É uma coisa impraticável você governar um país dessa maneira, né? Então o trem é algo que mudou esse país. E até hoje a malha ferroviária russa é uma das mais importantes do mundo. E se você olhar o mapa, até a densidade populacional da Rússia, a Sibéria ela é habitada no sul, não, por onde a Transiberiana passa. No norte, Yakutia é um grande exemplo disso, pouquíssima gente. Então a importância da ferrovia, esse é o aspecto que eu mais me recordo de Novosibirsk. É uma cidade que cresceu, teve o seu boom por causa da Transiberiana. Você, Rodrigo, com certeza sabe de alguns mitos que os brasileiros têm sobre a Rússia. Eu gostaria que você falasse sobre algumas coisas que surpreendem os brasileiros que vêm pra cá, né? Assim, os brasileiros que acabam viajando pra cá, vêm e falam, caramba, não esperava isso. Todos, assim, como eu trabalho com turismo, eu recebo muita gente e escuto a impressão de muita gente. E todos têm umas expectativas mais aquém, mais baixas do que aquilo que eles encontram aqui. Muita gente pergunta coisas que realmente... Gente, eu vivi no Brasil 20 anos da minha vida. A Rússia não é perigosa perto do Brasil. Não, você está saindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo, eu sou de São Paulo, e vindo para cá e muito preocupado com criminalidade, não se preocupem em relação a isso. Pobreza. Nós somos de um país... O Brasil é um país com grave problema de pobreza. A Rússia, claro que tem, mas não é comparável. Você não vai encontrar situações de extrema pobreza com facilidade. Claro que haverá, mas não é comparável ao que a gente tem na América Latina. E cinzento. Os brasileiros têm essa ideia de que o país é cinzento, a arquitetura é quadradona. Parte da arquitetura o modernismo soviético E eu vejo uma beleza nisso, mas enfim, eu entendo que não é do agrado de todos. Assim como o modernismo brasileiro também não agrada a todos. Brasília não é um consenso.
Onde a gente está, Rodrigo? Está na rua Nova Arbat, que é uma rua construída no final da década de 50, início da década de 60, uma avenida que eles abriram no centro de Moscou, de estilo modernista, soviético, bem aqueles prédios grandiosos, quadradões, estilo que não agrada a todos, mas que tem suas belezas. E aqui tem, por exemplo, a maior livraria do país e o principal cinema do país, tudo nesse local aqui. Rodrigo, você pode explicar por que os prédios soviéticos estão retos, quadrados e cinzas? Tem dois momentos. O primeiro momento é o construtivismo, que é na década de 20, foi logo depois da Revolução, e a ideia era quebrar com tudo que era feito antes, romper mesmo, uma ruptura e criar algo totalmente novo. E entre os estudiosos arquitetos é o período que é considerado o mais interessante da arquitetura russa, mais inovador, só que ele logo foi abandonado no período do Stalin por o que eles chamavam de recuperação das heranças clássicas, que é colocar tudo que se aprendia da arquitetura clássica, então as técnicas, grandes lustres, vitrais, só que com uma temática nova, uma temática socialista. Então você vai ver os edifícios, tem foice, martelo, tem estátuas como se fossem estátuas clássicas, mas representando, ao invés de santos ou reis, representando agora trabalhadores, camponeses. E depois do período stalinista, o sucessor do Stalin, o Khrushchev, ele declara tudo isso, toda essa arquitetura excessiva, uma arquitetura pomposa, burguesa. E aí ele quer retornar a algo mais funcional, prático, e é por isso que a gente tem essa associação com da União Soviética com esses prédios super cinzentos, quadrados, que é essa arquitetura mais funcional. Mas não é só isso. Aliás, muito longe disso. A Rússia tem edifícios dos mais diversos estilos. Mesmo no período soviético, as pessoas não associam muito, mas a arquitetura stalinista é super grandiosa, rebuscada, estátuas, lustres enormes, ouro. O metrô de Moscou, que é o que as pessoas mais conhecem, aquilo é a arquitetura do período de Stalin. É uma coisa que nem todo mundo vai gostar, alguns vão achar muito exagerada, mas ninguém vai poder negar que é grandioso, que é muito impressionante. Então a maioria das pessoas, 98%, chegam com expectativas mais baixas e se surpreendem. E em certo sentido é bom, porque as pessoas ficam tão positivamente surpresas. É verdade. Que acabam se apaixonando. Eu conheço muita gente que ficou assim muito apaixonado pela Rússia, pelo choque da expectativa e da realidade. Quantos anos a Moscou tem oficialmente? Oficialmente, Moscou é de 1147. Então vai dar quase 900 anos. Então realmente é muita história, né? Muita história. É muitos estilos de arquitetura, né? E mesmo cidades muito mais jovens, como São Petersburgo, que tem pouco mais de 300 anos, São Petersburgo é o sonho megalomaníaco de um homem que deu certo e é uma capital imperial construída num lugar que deveria ser absolutamente inóspito. A Rússia tem uma riqueza muito grande de história. Outro aspecto que os brasileiros geralmente não conhecem da Rússia e se surpreendem é a diversidade étnica do país. A Rússia é um país que abriga mais de 170 etnias, mais de 90 línguas. As pessoas chegam e acham que vem pessoas com feições asiáticas, por exemplo, e acham que são chineses. Não são russos. Provavelmente da Sibéria, mas enfim, tem a Buriátia, a própria Yakutia, vários povos. Aí tem o Cáucaso, que uma maioria muçulmana, Daguestão, Chechênia, tem os próprios tártaros, tem os das antigas repúblicas soviéticas, georgianos, uzbeques, ucranianos, enfim. A Rússia é um país de uma riqueza étnica
tremenda. E essa imagem que a gente tem do o russinho, lourinho, cabelo, enfim, olhos claros, barba, corresponde a uma parte da população do país. Mas o país, enfim, tem regiões de maioria muçulmana, tem três regiões de maioria budista na Rússia. Além das religiões xamanistas, animistas, que a gente diria pagãs. Então a Rússia, esse é um aspecto também que a gente desconhece da Rússia. Muita gente me pergunta sobre o que é a Sibéria. Eu tenho uma resposta, mas eu quero saber de um profissional como explicar o que é a Sibéria. As pessoas pensam, Sibéria é um país dentro da Rússia? Sibéria é um estado? O que é a Sibéria? Não, a Sibéria é uma região que... Não administrativa, né? Não é uma região administrativa, não é uma unidade da Federação Russa. A Yakutia é uma região interessante, que já foi considerada Sibéria, hoje é mais considerada Extremo Oriente. Então não existe essa demarcação muito clara. Geralmente, depois dos Urais, né, os Montes Urais dividem a Rússia Europeia da Rússia Asiática. Depois dos Urais é considerado o início da Sibéria. E aí a Sibéria vai se estender, e aí tem gente que vai incluir o Extremo Oriente na Sibéria, até ali o Mar do Japão. Mas propriamente ela é essa parte central da Rússia. O Extremo Oriente pode ser considerado uma região à parte, que aí é Vladivostok. Você sabe a etimologia da palavra Sibéria? Sibir, não, Sibir era um canato, digamos assim, né? O que hoje é a Rússia era habitada, claro, por vários povos e havia vários estados diferentes. Os mongóis, na época do Gengis Khan, o famoso Gengis Khan, fizeram um império tremendo, enorme, que ia da China até aqui a Rússia. A Rússia europeia ficou na mão da Horda de Ouro, que são os herdeiros dos mongóis que se estabeleceram aqui na Rússia europeia. E tiveram ao longo da história vários canatos, canato de Nogai, canato uzbek, e um dos grandes canatos chamava canato de Sibira. E ele ocupava boa parte do que era a região, do que é hoje a região da Sibéria. Entendi. Daí vem o nome Sibéria, desse estado herdeiro aí do Império Mongol, esse estado que advém da quebra do Império Mongol em vários pequenos canatos. Inclusive, por muito tempo, no Ocidente, toda a região russa depois dos Urais era chamada de Gran Tartária. A Grande Tartária. Considerava-se todos esses povos, além dos Urais, tártaros. Não são, eles são muitos povos distintos, mas generalizava-se, chamavam eles de tártaros, era chamado tudo em latim. Você vê aqueles mapas antigos em latim, tem a Rússia e tem a Gran Tartária, que são os domínios asiáticos da Rússia. Que legal. Rodrigo, bom, terminamos o nosso passeio. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. E eu queria perguntar a última coisa, que é, para quem vem para Moscou, quais são 3 coisas imperdíveis? Ou 5? Não, saindo do óbvio, claro, Praça Vermelha, Kremlin, é o óbvio. Saindo do óbvio, Vedenha. Vedenha é um parque do período soviético que é uma propaganda das conquistas econômicas. Ele é muito impressionante, são mais de 70 pavilhões, todos em um estilo arquitetônico super rebuscado, e lá tem museus, tem, enfim, uma maquete enorme da cidade, tem várias coisas para você ver, tem lagos, tem para todos os gostos. Relacionado ao Vedenha, o Museu da Cosmonáutica, os russos, uma das partes, dos aspectos que até hoje tem uma imagem positiva, né, aquela figura sorridente do Gagarin, é a conquista do cosmos, e os russos têm mesmo que se orgulhar disso. E o Museu da Cosmonáutica, para aqueles que se interessam pelo tema, mesmo para aqueles que não se interessam, é um museu super interessante, fica muito próximo do Vedenha. E não deixa de ser um pouco óbvio, mas o metrô de Moscou, sei que muita gente já conhece, pelo menos viu fotos e tal, é uma coisa muito impressionante. É um verdadeiro palácio, né? O clichê, né, dizer o palácio do povo, mas o metrô de Moscou de fato um verdadeiro palácio subterrâneo. Então, se você tem possibilidade de se locomover pela cidade
no transporte público, aproveite, porque você, entre um passeio e outro, você vai estar conhecendo uma das atrações mais legais da cidade, que é o sistema de metrô aqui. Isso é muito único, né? Assim, tem lugares, mas geralmente é puramente funcional, né? E na Rússia, em Moscou, tem lugares que até tentam fazer algo mais interessante. Agora, como o de Moscou e no tamanho que tem, né? São dezenas e dezenas e dezenas de estações lindíssimas. Você tem uma favorita? Tenho. A minha favorita é a Mayakovskaya, em homenagem ao grande poeta da Revolução, Vladimir Mayakovsky. E belíssima, quem puder visitar. Ela tem um estilo mais art déco e mosaicos feitos por um artista que trabalhou no ateliê que fez os mosaicos da Igreja de Sangue Derramado, lá em São Petersburgo. Quem conhece, é uma igreja lindíssima, toda recoberta em mosaicos, e baseados na obra do Deineka, que é um dos grandes pintores do realismo socialista. Então, aí vários artistas se envolvendo para construir uma belíssima estação no metrô. Agora acabaram as duas partes do vídeo que eu fiz com o Rodrigo Guia Rússia, que eu curti muito. Infelizmente eu tive que cortar muita coisa, assim, cortando o coração basicamente, porque eu achava tudo muito legal. Eu recomendo você entrar em contato com ele se você tiver qualquer dúvida. E não esqueça de deixar um like neste vídeo se você curtiu e se inscrever no meu canal para ver mais vídeos assim. Me conte nos comentários o que você achou o mais interessante da entrevista e até a próxima!